O Arda Güler é uma joia que o Real Madrid descobriu lá no esquecido futebol turco, um cara que mesmo sendo muito novo foi contratado por 24 milhões de euros, com o Real Madrid já pensando no futuro do time, tá ligado? Pra depois talvez da saída de Vinícius Júnior ou Rodrigo, ele poder substituir eles no ataque, até mesmo podendo ser improvisado jogando de meia ofensivo, já que esse é o estilo que ele mais joga quando entra em campo e tem um desempenho bem bom tanto no ataque como na meiuca. Nesse vídeo aqui, bora falar de 6 jogadores que precisam de uma chance para brilhar. Então aqui vamos continuar falando do Arda. Como eu tava dizendo, com as possíveis saídas dos craques do Real, ele já é meio que o plano B pro time, aquele cara que vai para um clube gigante como o Real Madrid só para ficar de banco mesmo nos primeiros anos, das primeiras temporadas. Só que o que esse moleque joga quando entra é que ele tem um potencial para jogar como titular absoluto em qualquer um time aí da Europa, porque é só tu dar uma chance pro mano que ele vai brilhar em campo. E se eu não me engano, na temporada 23-24 na La Liga, ele entrou como titular 10 jogos seguidos, já que o campeonato espanhol é meio que um teste para esses caras como o Arda, um desses caras mais novos, para ver como eles desempenham bem ou mal com o elenco principal, tá ligado? E o que ele jogou de bola nesses 10 jogos foi uma barbaridade, porque nesses 10 jogos foram 6 gols marcados, ajudando o Real na conquista da La Liga e sempre importante também nos acréscimos da Champions, tá ligado? Entrando aqui e ali. E agora tem um mano no PSG português que também impressionou muito nessa temporada na conquista inédita da Champions, sendo peça importante, e esse cara é o João Neves. Eu sei que tem umas pessoas que vão acabar criticando por causa que no jogo contra a Espanha na Nations League na final, ele foi escalado como lateral esquerda, porque eu não sei, mas ele foi, e não foi tão bem, já que ele sempre deixava o Nico Williams totalmente com espaço para jogar e pensar no que ele ia fazer, tá ligado? Porque ele sempre tava meio atrasado na marcação, mas tu não pode julgar o cara porque a posição dele é sendo volante, criador de jogadas e não lateral. Mas bora falar da sua temporada aqui que foi brilhante, inclusive a sua temporada de estreia, tá? Ele foi reforço no começo da temporada pro PSG, custando aí 60 milhões de euros, que foi um bom investimento, já que ele veio da Liga Portuguesa lá no Benfica, que nesses anos estava fazendo falsas joias, sendo buscadas por grandes clubes e perdendo dinheiro, fazendo o clube perder uma grana bem valiosa, tá ligado? O que com o João Neves é bem diferente desses, porque ele é um dos melhores volantes dessa temporada e não adianta discordar, porque ele cria muitas jogadas e é participativo em todos os setores do campo. Ele também tem grandes jogos enfrentando times como Manchester City, Barcelona, é bem quase todos só na parte de finalização, que não é lá aquelas coisas, e seus números na atual temporada são bem bons. Foi mais importante em números na Liga 1, onde foram 29 jogos, 3 gols marcados e 8 assistências, levantando o caneco da Liga 1. Na Champions também ele foi mais que um reforço em campo pro PSG não ser prejudicado na parte defensiva. E para você que já chegou até nessa parte do vídeo aqui, me ajuda aí com teu like para me dar uma força, porque isso também ajuda demais, demorou? E também, cara, antes de continuar com a lista, eu quero te dizer que o termo uma chance é bem diferente dos pontos de vista, tá ligado? É que o que eu tô querendo dizer é que certo jogador precisou de pouco tempo para se adaptar e consequentemente começar a jogar o fino do grosso, beleza? Então não leva pro sentido literal da coisa não, fechou? Até porque tem outro cara aí que é cria do sem mundial, cria do Palmeiras, que jogou muita bola por lá e logo já foi buscado pelo maior clube do mundo, que bora falar do Endrick. O Endrick, quando tava aqui no Brasil, ainda no sub do Palmeiras, fazia muitos jogos de destaque, marcava muitos gols e logo subiu pro profissional do Palmeiras com seus 16 anos, logo se tornou uma peça de destaque, peça baita importante para muitas conquistas da mancha aí. A real foi que ele não precisava de muitas chances para brilhar em campo, já que ele tem uma caneta forte por uma porra, que quando chuta vai apertado pro goleiro defender e é sempre, tá ligado? Sem exceção. E esse cara aí com 16 anos já tava decidindo o título aí pro Palmeiras, tá? Em 2024 decidiu o Paulista por Verdão contra o Água Santa, marcou tanto na ida quanto na sua volta, e no mesmo ano decidiu no Brasileirão, fez aquele doblete naquela virada de 4-3 do Fogão sem gás e também garantiu o título contra o Cruzeiro marcando na final. E o mais surreal de tudo é que ele nunca tinha jogado nenhuma sequer vez no profissional, e quando joga, olha no que deu, né, cara? Esse cara aqui é talvez o mais imprevisível aqui na temporada, porque ele decide jogos com passes em seu futebol. Tamo falando da joia que tá se tornando realidade, Lamine Yamal. Pra ele aqui, meio que um lance difícil, meio que se torna fácil nos seus pés, porque esse guri de só 17 anos, e só com seus 17 anos ele já é pesador pra qualquer lateral zagueiro que queira marcar ele, porque um toque na bola dele é diferente lá, ele joga como se tivesse sabão nos pés e sempre sai um bagulho diferente dos pés dele, porque ele já dribla 4 caras como se fosse alguma coisa assim,
normal, tá ligado? O mais bizarro é isso, porque, tipo, nem o Vinícius Júnior de hoje consegue fazer isso, tá ligado? Porque ele parece não sentir o peso real do jogo e nem da camisa do Barcelona, não sente a pressão jogando, sei lá, um clássico contra o Real Madrid, tanto que ele pode ser um dos novos carrascos desses galácticos, que bora concordar que até agora não tá muito entrosado não. Ele tem um jogo meio que futebol arte, tá ligado? Talvez um dos jogadores que podem trazer a fama do futebol arte pra essa próxima geração, já que o seu ídolo não é nada mais e nada menos que o nosso Neymar, cara que jogou muito na Europa e que mesmo com problemas extracampo e polêmicas, ainda hoje é meio que uma inspiração pra esses moleques que estão surgindo. Outra joia espanhola que conseguiu brilhar os olhos do Real Madrid e que vem tendo uma temporada brilhante é o zagueiro Den Huijsen. Pra tu que ainda não tá muito ligado nesse novo mercado de transferências, o Real tava em busca de um zagueiro e um dos bons, porque a zaga do Real depois da última temporada dele caiu muito de rendimento, tendo que muitas vezes o Tchouaméni e o Valverde serem improvisados na zaga mesmo sendo meias, e até que aguentaram o tranco, só que isso não é fixo, tá ligado? Não é pra sempre. O Asensio, um dos cria da base do Real, subiu pro profissional no começo da temporada, só pra cobrir o espaço do Nacho e do Éder Militão, fez bons jogos sim, só que é aquela, né? Nem tudo é perfeito e ele acaba tendo alguns erros aqui e outros ali, e já sabe, né? Então o Huijsen vem justamente pra garantir a base sólida da zaga do Real, tendo muita chance de deixar o Asensio e o próprio Éder Militão esquentando o banco pra ele, mas já que ele ainda não jogou oficialmente pelo Real, bora falar um pouco da sua passagem lá na Premier League no Bournemouth, que foi bem boa para um zagueiro de 20 anos, com qualidade na zaga e desarmes e posicionamento, e também mais pro lado ofensivo, tá ligado? Arriscando passes longos, passes por cobertura e várias outras jogadas que ele consegue criar a partir da sua posição de zaga. E o que talvez é o que o Real Madrid tá precisando nessa zaga, é que o Rudiger não é lá aquelas coisas, o Asensio até faz algumas coisas e os laterais eu nem comento. E talvez o próximo zagueiro artilheiro do Real também, tá? Porque eu tava dando uma pesquisada e descobri que em 115 jogos ele já marcou 23 gols e deu 6 assistências. Números que é bem diferenciado para um zagueiro que só tem 20 anos e joga no Bournemouth da vida. Para fechar essa lista aqui, eu vou trazer um possível concorrente do Yamal no futuro, que é o Désiré Doué. Esse cara aqui chegou no começo da temporada no PSG como reforço, saindo do Rennes por uma grana de 50 milhões de euros, um puta investimento, para mim, pelo menos para mim, valeu muito a pena. É que ele montou a trinca low profile do PSG com Dembélé e o Kvaratskhelia, conseguindo ganhar espaço em muito pouco tempo, sendo importante em todas as competições e em todos os momentos dessa temporada, tá ligado? Já são 15 gols e 16 assistências em 54 jogos pelo Paris, uma bela temporada de começo, né, meu amigo? Números bem parecidos com a temporada atual do Yamal. Eles dois até têm os mesmos gols, se inspiram no Neymar, tanto em comemorações ou corte de cabelo, ou até nos seus estilos de jogos, e são praticamente cópias do que o Neymar fazia na época do Barcelona. Lembrando que a temporada para alguns times europeus aqui já acabou por terem sido eliminados ou por não terem se classificado para o novo Mundial desse ano, que começou hoje no momento desse vídeo. E a temporada pro PSG acabou ainda não, ainda tem o tempo pro Doué ainda fazer uma baguncinha aí. Bagunça essa que acho que ele vai deitar e rolar contra o Botafogo, e coitado dos caras, né, mano? Esse basicamente é o vídeo esse que eu mostro mais ou menos jogadores jovens que não precisam de muito para mostrar seu talento em clubes e pro mundo. E se tu gostou desse estilo de vídeo, eu te peço teu like para ajudar esse projeto aqui, e se inscreve porque eu tô tentando aumentar a frequência dos vídeos longos para trazer listas aqui daquele jeitão, fechou? Tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo, falou!